Eu quero te convidar a voltar mais uma vez a ser criança aqui comigo, né? Já é o terceiro vídeo que a gente está trazendo contos de fadas aqui, porque existe uma certa importância nessa questão, por exemplo, de como os contos de fadas ajudam as pessoas, as crianças e os adultos também, a simbolizarem as suas questões. As crianças, porque de forma lúdica, né, você consegue fornecer para a criança determinados elementos aí que são indispensáveis para que ela consiga elaborar algumas angústias de forma inconsciente. Bom, o que é que a gente está trazendo aqui? A proposta de uma série de vídeos recentes aqui no canal é que eu conte a história da forma original, porque muitas dessas histórias foram, na verdade, alteradas, né, e suavizadas, de certa forma. Então a gente vai trazer o conto hoje, por exemplo, é João e Maria, e a gente vai trazer aqui a versão que seria mais próxima do original. Tem um detalhe que eu quero falar aqui nessa história. Essa versão que é mais próxima do original, naturalmente já é uma versão provavelmente muito diferente do que você conhece, né? Com vários elementos que são diferentes, né? Do que você conhece, do que você já viu, por exemplo, nos clássicos da Disney. Mas tem alguns elementos aqui que eu queria chamar a atenção. Essa é uma versão dos irmãos Grimm, inclusive, e é uma versão que ela é mais próxima da tradicional, porque tem alguns elementos aqui que me levam a crer que essa história daí já era contada, né, na tradição oral já de muito tempo, e o que os irmãos Grimm o que os irmãos Grimm eles vão fazer é basicamente o seguinte, eles vão colher, né, essa tradição aí, eles vão colher esses contos de fadas que faziam parte da tradição oral, justamente para deixar registrado, né? Então aqui está no ano de 1812, a gente vai ler agora João e Maria. Se você se interessa por esse conteúdo, né, pela psicanálise, porque a gente vai trazer uma perspectiva de uma avaliação psicanalítica aqui, inclusive até trazendo também um contexto sócio-histórico, trazendo uma análise do contexto sócio-histórico. Então, se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Se você gosta de entender o funcionamento da mente humana, se você gosta de entender o ser humano de forma geral, né? Então, se inscreve no nosso canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser informado, né? Se você ativar o sininho aí abaixo, tá? E deixa também um comentário aqui, porque agora o YouTube parece que não está notificando o pessoal o pessoal que só ativou o sininho, parece que não está sendo notificado, só é notificado quem comenta aqui abaixo, algo mais ou menos assim. Então comenta nem que seja um emoji aqui abaixo, para sinalizar para o YouTube que você se interessa por esse conteúdo, tá? Então vamos lá ler a partir de agora João e Maria, datado do ano de 1812, um conto que era muito tradicional na Alemanha, né? Então vamos lá. Próximo a uma grande floresta vivia um pobre lenhador, sua esposa e seus 2 filhos. O menino era João e a menina Maria. Eles tinham muito pouco para comer, e quando uma grande escassez assolou aquelas terras, o homem não podia mais assegurar o pão diário para sua família. Uma noite, ele foi se deitar pensando nisso, e virando-se de um lado para o outro, suspirou pesadamente para sua esposa. O que será de nós? Não conseguimos alimentar nem a nós mesmos, quem dirá nossos filhos. Eu lhe direi o que fazer, marido, respondeu a esposa. Deixaremos nossas crianças na floresta de manhã cedo. Atenção para isso aqui, porque ela fala nossas crianças. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Faremos uma fogueira e daremos um pedaço de pão para cada um. Então iremos ao trabalho e os deixaremos lá sozinhos. Eles jamais encontrarão o caminho de casa. Não, esposa, disse o homem, eu não posso fazer isso. Os animais selvagens aparecerão para devorá-los. Tolo, ela rebateu. Então nós 4 morreremos de fome. É melhor começar a preparar nossos caixões. E a mulher o importunou até ele consentir com a ideia. Mas eu realmente tenho pena das minhas pobres crianças, disse o homem. Os irmãos não conseguiam dormir direito por causa da fome. Por isso, acabaram escutando o que sua madrasta falara ao seu pai. Maria chorou amargamente e disse para João: é o nosso fim. Fique quieta, Maria, falou João, e não se lamurie. Pensarei em alguma coisa.
Então, quando os pais adormeceram, preste atenção nisso aqui. Então, quando os pais adormeceram, João se levantou, colocou o seu pequeno casaco e saiu. A lua estava radiante e seus raios iluminaram as pedras brancas que estavam de frente para casa, fazendo-as brilhar como moedas de prata. João encheu o pequenino bolso do seu casaco com todas as pedrinhas que conseguiu pegar. Ao retornar para casa, falou para Maria: Fique tranquila, irmãzinha, e durma calmamente. Nosso Deus não irá nos abandonar. E ele voltou para a cama e adormeceu. Ao amanhecer, a madrasta despertou as duas crianças, dizendo: Agora presta atenção aqui, porque é o seguinte. No início ele falou que eram os pais das crianças, né? E ela fala que são nossos filhos. E aqui ele diz que é a madrasta. Esse conto ele teve uma alteração, porque de início esse conto tudo leva a crer, segundo indícios, de que era realmente a mãe deles, tá? E depois isso foi transformado, o conto foi proscrito, né? E ela acabou se tornando madrasta. Então tem, por exemplo, no próprio conto aqui dos irmãos Grimm, tem essa certa incongruência. De início é a mãe, depois é a madrasta, possivelmente porque o ano aqui é de 1812, e antes disso esse conto ele já era tradicional na Alemanha. O que acontece é que de início era a mãe, né, que tinha colocado as crianças para fora, tinha dado a ideia para o marido, e depois se transformou em madrasta, porque isso teve um interesse por trás deliberado aí de construir, de certa forma, a imagem da mãe. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A imagem da mãe de uma forma praticamente imaculada, né? Então, voltando a falar, ao amanhecer, a madrasta despertou as duas crianças, dizendo: Levantem, seus preguiçosos. Estamos indo para a floresta cortar lenha. Ela deu um pedaço de pão para cada um e completou: Isso é para o almoço, e vocês não devem comer antes da hora. Caso contrário, não terão mais nenhum. Maria guardou o pão debaixo do seu avental para que João ficasse com os seus bolsos cheios de pedras. Então, os 4 rumaram juntos para a floresta. Quando eles já haviam percorrido mata dentro por um certo tempo, João ainda olhava para a sua casa. E fez isso de novo, e de novo, e de novo, até seu pai dizer: O que está olhando, João? Tome cuidado para não esquecer as suas pernas. Oh, papai! Exclamou o menino. Estou olhando para minha gatinha branca, que está no telhado, me dizendo adeus. Seu jovem estúpido, rebateu a mulher. Isso não é sua gata, mas sim a luz do sol refletindo sobre a chaminé. É claro que João não estava olhando para sua gata, e sim jogando as pedrinhas ao longo do caminho. Ao chegarem ao meio da floresta, o pai ordenou às crianças que fossem buscar madeira para fazer uma fogueira que os manteria aquecidos. Quando João e Maria reuniram um pequeno monte, eles atearam fogo a ele. Enquanto a chama crepitava intensamente, a mulher disse: Agora deitem-se ao redor da fogueira, crianças, e nós iremos cortar madeira. Quando terminarmos, viremos pegá-los. Não vão voltar coisa nenhuma. João e Maria obedeceram às ordens de sua madrasta. Aqui, mais uma vez, ele relata como madrasta, o que no início do conto ele relatou como mãe. João e Maria obedeceram às ordens de sua madrasta e, quando chegou o meio-dia, comeram seus pedaços de pão. Eles pensavam que o seu pai estava na floresta o tempo todo, assim como imaginaram ter escutado os golpes do machado. Porém, era apenas um galho seco pendurado em uma velha árvore que balançava por causa do vento. Depois de um longo tempo, os olhos das crianças pesaram, tamanha era sua fadiga, e eles caíram rapidamente no sono. Ao acordarem, já era de noite e Maria logo começou a chorar. Como iremos sair dessa floresta? Mas João a confortou, dizendo: Espere um pouquinho mais, até a lua surgir, e então encontraremos o caminho para casa. Assim que a lua cheia apareceu, João tomou a mão de sua irmãzinha e seguiu o caminho das pedras brilhantes como prata. Eles caminharam a noite inteira e somente ao amanhecer chegaram à casa de seu pai.
Bateram na porta, sendo atendidos pela esposa, que gritou: "Suas crianças malvadas, por que dormiram na floresta? Achamos que nunca voltariam para casa." Mas o pai estava radiante, pois se arrependera de todo o coração por ter deixado seus filhos sozinhos na floresta. Não muito tempo depois, quando houve novamente uma grande escassez naquelas áreas, olha, presta atenção nisso aqui que a gente vai comentar sobre isso, grande escassez naquelas áreas. As crianças escutaram novamente sua madrasta falar para o seu pai à noite: "Tudo está acabado. Temos apenas metade de um pão que logo chegará ao fim. As crianças precisam ir embora. Iremos levá-las para bem longe dessa vez, então não serão capazes de voltar. Não há outra coisa a se fazer." O homem sentiu seu coração triste e pensou: "Seria melhor eu partilhar esse último pedaço com os meus filhos." Mas mesmo que a esposa não o tivesse escutado, ainda assim reprovou seu marido. Quem tinha coragem de cometer o erro uma vez, poderia fazer uma segunda vez. Aquele que diz A, e essa parte aqui eu confesso que eu não entendi. Quer dizer, eu acho que eu não entendi. Aquele que diz A, deve dizer B também. As crianças que não estavam adormecidas escutaram tudo o que eles falaram. Quando os pais dormiram, João se levantou para conseguir mais pedras. Porém, sua madrasta havia trancado a porta e o menino não poderia sair. Ele confortou sua irmãzinha, dizendo: "Não chore, Maria. Durma tranquilamente. Deus irá nos ajudar." Na manhã seguinte, a madrasta acordou os irmãos. Ele deu aos dois um pequeno pedaço de pão, ainda menor do que o anterior. E durante o caminho para a floresta, João esmigalhou o pão, parando para espalhar seus farelos ao longo do caminho. "João, o que você está fazendo?" questionou o pai. "Estou olhando para o meu passarinho sobre o telhado que diz adeus para mim." "Tolo!" resmungou a madrasta. "Isso não é um passarinho, e sim o brilho do sol sobre a chaminé." Como na vez anterior, João concordou e continuou a jogar as migalhas de pão ao longo de toda a estrada. A mulher conduziu as crianças para o interior da floresta, num lugar onde eles nunca foram antes. E assim, mais uma vez, fizeram uma grande fogueira. "Sentem-se aqui, crianças", disse a madrasta. "E caso fiquem cansados, poderão dormir. Estaremos na floresta cortando madeira. Ao final do dia, quando estivermos prontos para partir, viremos pegar vocês." Ao meio-dia, Maria deu seu pedaço de pão a João, que esfarelou o que pertencia a ele ao longo de todo o caminho. Então eles dormiram e, ao anoitecer, ninguém foi buscar as pobres crianças. Quando despertaram, já era noite. E João confortou sua irmãzinha, falando: "Espere um pouquinho, Maria, até a lua aparecer. Então poderemos ver os farelos de pão que deixei no caminho e iremos para casa." Assim que a lua surgiu, eles se levantaram, mas não encontraram nenhum pedaço de pão, porque os pássaros da floresta e dos prados comeram tudo. Presta atenção nisso aqui agora, porque você lembra que quando ele estava espalhando a questão das migalhas de pão, ele estava olhando e estava dizendo que ele estava vendo, quando ele foi questionado, ele estava vendo um passarinho sobre o telhado, né? E tem esse simbolismo também, por exemplo, de um pássaro branco. Na história original vai dizer que era um pássaro branco que estava sobre o telhado. O pássaro branco representando através de simbolismo a questão do Espírito Santo, né? Você viu uma ligação aqui desse conto com justamente essa questão da teologia cristã, né? Da compreensão teológica cristã como, digamos assim, funcionamento do mundo transcendental. E aqui também a gente vê a questão dos pássaros brancos, né? Presta atenção a partir de agora que a história começa a ficar bem mais interessante aqui, porque vai aparecer justamente a bruxa. Assim que a lua surgiu, eles se levantaram, mas não encontraram nenhum pedaço de pão, porque os pássaros da floresta e dos prados comeram tudo. João pensou que, ainda assim, eles poderiam encontrar o caminho de volta, mas não conseguiram. Passaram a noite toda na floresta, e também a manhã seguinte e ao anoitecer.
ainda assim não encontraram o trajeto que os levaria para casa. Eles passaram vários dias na floresta, né? Ambos estavam famintos e não tinham nada para comer além das frutinhas que encontraram ao longo da jornada. E quando ficaram cansados a ponto de não conseguirem mais caminhar, deitaram-se debaixo de uma árvore e adormeceram. Já era a terceira manhã desde que deixaram a casa do seu pai. Eles sempre tentavam encontrar o caminho de volta, mas entravam cada vez mais na floresta. Se não recebessem ajuda logo, morreriam de fome. Perto do meio-dia, viram um lindo pássaro, branco como a neve, sentado em um galho e cantando tão docemente que os irmãos pararam para escutá-lo. Você vê mais uma vez, é a terceira vez que aparece um pássaro aqui nesse conto, por isso que eu falei da questão do simbolismo do Espírito Santo, da paz e tal. Isso é interessante porque esses pássaros vão conduzir, por exemplo, os dois justamente para a casa da bruxa, que é o que você vai ver agora. E eu estou chamando a atenção porque a gente vai comentar sobre isso lá na frente. Perto do meio-dia, viram um lindo pássaro branco como a neve, sentado em um galho, cantando tão docemente que os irmãos pararam para escutá-lo. Assim que a canção acabou, o pássaro abriu as asas e voou para longe deles. João e Maria o seguiram até chegarem a uma pequena casa. O passarinho pousou sobre o telhado e as crianças se aproximaram para olhar o casebre, que era feito de pão, com um telhado de bolo e janela de açúcar transparente. Vamos pegar um pouco disso, falou João, e faremos uma bela refeição. Comerei um pedaço desse telhado, Maria, e você pode pegar um pouquinho da janela. Parece muito saborosa. Então, João estendeu a mão e quebrou o pedacinho do telhado, apenas para descobrir o seu sabor, enquanto Maria roía um pedaço da janela. Em pouco tempo, eles escutaram uma voz fininha vindo de dentro da casa. Roendo, roendo como um rato. Quem está roendo minha casa? E as crianças responderam: Ninguém, é apenas o vento. Eles voltaram a comer sem se perturbar mais. João, que achava o telhado muito gostoso, tirou mais um grande pedaço. E Maria puxou outra lasca da vidraça açucarada e sentou para saboreá-la. Então a porta se abriu e uma idosa surgiu, apoiando-se em uma muleta. João e Maria se assustaram e quase derrubaram o que mantinham em suas mãos. A velha, todavia, balançou a cabeça e disse: Ah, queridas crianças, como chegaram até aqui? Vocês devem entrar e ficar comigo para não terem nenhum problema. A mulher pegou cada criança pela mão e entrou em sua casa pequenina. Lá, os irmãos encontraram uma esplêndida refeição, com leite, panquecas, açúcar, maçã, nozes. Depois que ela mostrou as pequeninas e brancas camas, João e Maria se deitaram nelas, pensando que estavam no céu. A velha, embora parecesse muito gentil, era na verdade uma perversa bruxa que construiu a casinha para seduzir as crianças. Uma vez que elas estavam dentro, a mulher as matava, cozinhava e as comia, o que era um dia de festa para elas. Seus olhos eram vermelhos e ela não enxergava muito bem, mas tinha um excelente olfato como os da besta e sabia bem quando humanos estavam por perto. Ao perceber a aproximação de João e Maria, deu uma estrondosa risada e disse triunfante: Eu os tenho, eles não escaparão de mim. De manhã cedo, antes das crianças despertarem, a bruxa se levantou e as olhou. Elas dormiam tão tranquilamente, com suas bochechas coradas, que a velha disse para si mesma: Que ótima refeição eu terei. Em seguida, agarrou João com sua mão atrofiada e o levou para uma gaiola, trancando-o atrás da grade. O menino poderia gritar o quanto quisesse, ninguém o salvaria. Logo depois, voltou-se para Maria, que chorava, e a balançou. Vamos, sua preguiçosa, aqueça a água e cozinhe algo bom para seu irmão. Ele não está suculento e precisamos engordá-lo. Assim que estiver gordo o suficiente, eu o comerei. Maria chorava amargamente.
mas isso não teria utilidade nenhuma. Ela precisava fazer o que a bruxa má ordenasse. E assim, a melhor comida foi feita para o pobre João, enquanto Maria não comia nada, além de conchas de caranguejo. Toda manhã, a velha ia à pequena gaiola e clamava: João, me mostre o seu dedo, que eu direi se já está gordo o suficiente. João, todavia, mostrava um pequenino osso, e a velha, que enxergava muito mal, não podia ver o que era. Acreditando que aquilo era realmente o dedo de João, achava que o menino não estava engordando. Após 4 semanas, João ainda lhe parecia magrinho. E a bruxa perdeu a paciência e disse que não esperaria mais. Vem aqui, Maria, ordenou para a garotinha. Seja rápida e esquente a água. Esteja João gordo ou magro, amanhã irei matá-lo e o cozinharei. Que aflição para a pobre irmãzinha ter que esquentar a água, e como suas lágrimas rolavam sobre a sua face. Querido Deus, nos ajude, suplicava. Se tivéssemos sido devorados pelos animais da floresta, pelo menos teríamos morrido juntos. Me poupe de seus lamentos, falou a velha. Eles são inúteis. Na manhã seguinte, Maria teve de se levantar, acender o fogo e encher a lareira. Primeiro faremos o cozimento, disse a bruxa. Eu já aqueci o forno, então sove a massa. Ela empurrou a pobre Maria para o forno, cujas chamas já crepitavam. Entre, ordenou a velha. Veja se ele já está adequadamente quente para cozinhar o pão. E Maria, uma vez dentro, seria também cozinhada pela bruxa. Mas a menina, percebendo o que a mulher desejava, disse: Não sei como fazê-lo. Como devo entrar? Menina estúpida, bradou a bruxa. A entrada é grande o suficiente, não consegue ver? Eu posso fazer isso. E ela parou de falar e colocou a cabeça no forno. Na boca do forno, na verdade. Então Maria a empurrou e fechou a porta de ferro. Estamos chegando no fim já, tá? Ah, como eram terríveis os uivos da bruxa! Mas Maria não se apiedou e deixou a perversa arder miseravelmente. A menina correu para o seu irmão, abriu a porta da gaiola e comemorou. João, estamos livres. A bruxa velha está morta. João saiu da gaiola como um passarinho enclausurado faria. Como eles comemoraram, como eles se abraçaram, dançaram e se beijaram. E, já que nada mais tinham a temer, inspecionaram a casa da bruxa, que estava repleta de cofres de pérolas e pedras preciosas. Isso é melhor do que pedrinhas brilhantes, disse João, que encheu seu bolso. E Maria, pensando que poderia levar algo para casa com ela, também deixou seu avental abarrotado. Agora vamos, exclamou João. Nós podemos sair da casa da bruxa. Quando eles retornaram à sua jornada, em poucas horas encontraram um grande córrego. Atenção nisso aqui, tá? Encontraram um grande córrego. Na verdade, um rio, né? Um fluxo de água que não tinha na ida, mas apareceu na volta. Também a gente fala sobre isso daqui a pouco. Nunca conseguiremos atravessar, disse João. Não vejo um caminho de pedras e nenhuma ponte. E não há um barco sequer, completou Maria. Mas lá vem uma pata branca. Se eu perguntar, ela poderá nos ajudar. E a menina falou: Patinha, Patinha, aqui estamos, João e Maria, sobre a terra. Não temos uma ponte nem um trampolim. Leve-nos em suas lindas costas brancas. E a pata concordou. João subiu e estendeu a mão para a irmã segui-lo. Não, respondeu Maria. Será muito difícil para a pata. Podemos ir separadamente, um atrás do outro. Atenção que isso aqui tem uma coisa simbólica, tá? Neste momento, os dois se separam, a gente pode dizer que pela primeira vez na história. Ainda que João estivesse preso, mas estava na mesma casa, estava bem próximo a Maria. Mas aqui é a primeira vez que eles se distanciam e quem conduz eles de volta para casa é justamente também uma ave branca, né? Que é uma pata branca. Aquele simbolismo que a gente falou referente ao cristianismo. Assim aconteceu. E eles seguiram alegremente até chegarem à floresta, que parecia cada vez mais familiar, até que, enfim, avistaram a casa de seu pai.
Então os pequenos correram até lá, abriram a porta e pularam sobre o pescoço do lenhador. O pobre homem não teve um minuto de paz desde que abandonou seus filhos na floresta. Mas a sua esposa morrera de fome. Atenção nisso aqui também, que a gente também vai comentar sobre isso. A esposa dele morre de fome. Quando os meninos voltam para casa, a esposa dele já estava morta. E quando Maria abriu seu avental, pérolas e pedras preciosas caíram sobre todo o aposento. João retirou mais joias do seu bolso. Assim, com todo cuidado, eles viveram uma grande alegria juntos. E aqui termina a questão de João e Maria. A gente vai comentar, tem muita coisa para comentar sobre isso, mas olha só. Como diria Jack, o Estripador, vamos por partes, né? Então, a primeira coisa que eu quero comentar aqui é a questão que você vê claramente, né, a influência da Igreja Católica nesse período. Deixa eu te passar o contexto sócio-histórico daqui. A gente tem esse conto datado do ano de 1912. Não é um conto pequeno, não é um dos maiores, mas também é um conto mediano, digamos assim. Estou falando da questão do tamanho, né? Então, é um conto realmente que ele tem vários detalhes, tem muito simbolismo. Ele está datado do ano de 1812, mas a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que existe realmente essa modificação nesse conto, que é justamente o fato da a madrasta, na verdade, não ser de fato a madrasta, mas ser a mãe, né? Você tinha, por exemplo, uma mulher naquele período, né, ou antes daquele período, na verdade, você não tinha um conceito de infância. A gente já comentou sobre isso quando a gente comentou em vídeos falando também sobre contos de fadas, né? Não existia esse conceito de infância. A gente já comentou que o Philippe Arrier vai trabalhar com essa perspectiva, né? Até o próprio Michel Foucault, no livro A História da Sexualidade, ele também vai trazer uma perspectiva sócio-histórica, né, para fazer você entender o quanto que o Estado, quando ele começa a intervir na questão da sexualidade da família, e ele começa a intervir na sexualidade do homem, né, do homem e da mulher, o que acontece é que isso é um mecanismo de controle social, inclusive com o objetivo também de fazer com que a taxa de mortalidade infantil fosse reduzida. Então, por que eu falo sobre essa questão de mãe? Porque geralmente quem tem dificuldade de relacionamento com sua mãe ou com seu pai, o filho acaba se sentindo muito culpado e é muito difícil você se livrar dessa culpa, entendendo muitas vezes que você não é necessariamente um filho ruim, mas que o seu pai ou sua mãe não tiveram manejo para poder conduzir a relação de uma forma que fosse saudável. E eu estou falando sobre isso aqui porque, sim, existe muito pai ruim, existe muita mãe ruim. Eu estou falando ruim no sentido de, partindo do princípio de que o pai, ele precisa ser, nesta relação com o filho, a pessoa que é mais madura, né? Porque tem pai, inclusive, que quer competir para ver quem é mais imaturo, se é o filho ou se é ele. Então, o pai muitas vezes acaba não se colocando no seu lugar e se trocando demais com a criança, enfim, uma situação completamente... Tem pai, inclusive, até... Quando eu estou falando de pai, eu estou falando de pai e mãe, tá? Tem pai e mãe que tem uma carência afetiva tão grande que não foi resolvida, que faz com que o filho, na verdade, sirva apenas como um mecanismo para suprir, ou pelo menos tentar suprir, que nunca vai conseguir na prática, mas tentar suprir a sua carência emocional, quando na verdade era o próprio pai ou a mãe que deveria estar suprindo a carência emocional do filho, que no caso não a carência, mas a necessidade afetiva do filho. E eu estou falando sobre isso por quê? Porque quando você tem, por exemplo, o Estado, como trabalha Michel Foucault na História da Sexualidade, quando você tem o Estado intervindo na sexualidade, você tem o Estado também criando mecanismos para que a taxa de mortalidade infantil fosse reduzida. No livro A Psicanálise e o Infantil, não, o livro é O Infantil e a Criança na Psicanálise, algo mais ou menos assim, você vai ver a autora, né, Silvia Abujanra-Zorin, ela falando sobre mães, por exemplo, que tinham seus filhos, mas que faziam parte de uma classe menos favorecida da sociedade. E aí o que é que elas faziam? Elas deixavam de amamentar os seus próprios filhos para ganhar dinheiro amamentando filhos de famílias mais abastadas. Então, as famílias, né, ofereciam dinheiro para essas mulheres pobres, carentes, né, para que elas não amamentassem os seus filhos. E vários desses filhos morriam de fome. E aí você tinha, dentro dessa perspectiva, mães que não amamentavam seus filhos, abriam mão da vida dos seus filhos, né, aumentando assim a taxa da mortalidade infantil,
para justamente ganhar dinheiro e amamentar filhos de famílias mais abastadas. Quando você começa a tomar consciência disso aí, você começa a se questionar a questão do instinto materno. Porque é vendido para as mulheres que elas têm um instinto materno e que é uma coisa perfeitamente natural, que toda mãe ela tenha um amor absurdo pelos seus filhos, quando na verdade, muitas vezes, se você estiver falando, por exemplo, de uma mãe narcisista, ela só tem amor por ela. Ela precisa do filho porque o filho faz com que ela tenha, em uma certa dimensão, né, a sua carência emocional suprida, né? Ela tem alguém para servir as suas frustrações. Então, e a criança, como é facilmente manipulável, fica com essa dinâmica completamente doentia. Isso é muito complicado e é libertador ao mesmo tempo você assumir e você chegar na conclusão de que sim, existe mãe ruim. Diversos contos de fadas, por isso que eu estou tocando nessa tecla de mãe, diversos contos de fadas falam sobre essa perspectiva de mães ruins e de pais ruins. Aqui, por exemplo, era muito comum que as crianças, eu falei que não tinha o conceito de infância, né? As crianças existiam, mas a infância, estritamente falando, não existia. Então não existia essa percepção de que a infância é um momento que a infância precisa de uma linguagem própria, precisa de cuidado próprio, precisa de uma estrutura mercadológica própria, né? E por isso o interesse do Estado em constituir essa questão da infância, porque você tem mais tempo aí neste caso para que as crianças consigam se preparar, né, para o mercado de trabalho. Aqui você vê claramente que a mãe, e no caso é colocado como uma madrasta aqui, mas fica nessa entrelinha, né, a mãe, a madrasta e tal, e o pai também acordam as crianças cedo para que eles sigam para a floresta com os seus pais e para que eles fiquem esperando, na verdade, os pais trabalharem lá, né, colher alguns gravetos, né, algumas lenhas, né. Você vai ver alguma variação nessa história. Na verdade, as crianças também ajudavam seus pais desde pequena, né, porque não tinha essa perspectiva de ir para o colégio e tal. A escolarização, na verdade, é um movimento que tem um interesse por trás, que é justamente fazer realmente a criança se preparar melhor para oferecer e gerar riqueza para o próprio Estado, né? Então, você tem aí, por exemplo, uma constituição familiar que era muito natural na época, que quando a família passava fome, os pais eles tinham prioridade na comida e eles não forneciam, na verdade, eles forneciam apenas as sobras para os seus filhos, né? Isso era uma coisa muito natural da época, justamente porque existia escassez de alimento. Inclusive, se você vê várias pinturas, quadros antigos, você vai ver que as mulheres que eram mais cheias eram mulheres extremamente sedutoras, né? Ao contrário de hoje, que existe uma certa a construção que leva os homens a preferirem mulheres que tenham menor peso, né? Então, as mulheres mais cheias, na verdade, elas eram mais atrativas porque isso era associado inconscientemente à questão da saúde. Se era uma mulher mais cheia, significava que ela se alimentava melhor, né? Inclusive, tem um estudo que fala sobre como os homens preferem mulheres de quadris largos, né, e de seios fartos, justamente porque a questão do quadril largo traz a percepção inconsciente de que aquela mulher está pronta para ser mãe. E no caso dos seios, porque ela seria saudável o suficiente para produzir leite e amamentar os seus filhos e tal. Então tem uma questão por trás aí disso, isso é apenas uma linha de interpretação, mas eu estou falando que nesse período você tinha muito as famílias completamente estruturadas para essa dinâmica, de tipo assim, ó, agora a gente tem comida, agora a gente não tem comida. Esse período aqui, diga-se de passagem, é o fim da Idade Média, início da Idade Moderna, né, início do capitalismo, fim do feudalismo, não aqui em 1812, mas é como eu falei, esse conto, na verdade, ele é datado de 1812 porque foi no período que os irmãos Grimm conseguiram registrar esse conto, mas na verdade era um conto já que fazia parte da tradição oral, e é possível que tenha pego justamente esse período, o fim do feudalismo, né, e o início do regime capitalista. E você não tinha ali uma política pública, por exemplo, para fazer com que, bom, chegamos ao final do feudalismo, então a gente tem uma grande camada da sociedade que não tem sangue azul, tá? Como eles diziam lá na Idade Média, e essas pessoas vão ser
como é que essas pessoas vão ser auxiliadas, né? Vamos estabelecer uma política pública aqui para que essas pessoas elas possam, de certa forma, emergir na sociedade, elas possam se sustentar. Não existia isso. Hoje existe isso muito mal, né? Que dirá naquele período. Então, você tinha apenas a família se virando, de forma que, quando existia escassez de alimento, muitas vezes você tinha que deixar os seus filhos sem comer, né? Essa era justamente a perspectiva, quebrando aí, né, essa ideia de que os pais eles são sempre amorosos e as mães também são sempre amorosas. De fato, não é isso que a história mostra. Se você fizer uma avaliação honesta antropológica, você consegue, não só antropológica, sociológica também, você consegue perceber que isso é uma construção social. Agora, a primeira observação que eu faço aqui, já que a gente está falando dessa questão, né, de escassez de alimento e tal, é assim, ó, existe um mito, na verdade. Esse mito, eu tenho a impressão que ele serve para trazer um certo conforto dentro de um país que tem uma desigualdade social muito grande. Então você tem muita gente que tem dificuldade na vida e que nunca vai ascender socialmente porque não existem mecanismos para que essa pessoa consiga realmente fazer esse movimento de ascensão social. Então a gente é uma realidade dura que a gente precisa encarar. E dentro dessa perspectiva, inclusive o Brasil ele é um ambiente muito favorável justamente para a propagação de teologias da prosperidade, por exemplo, porque você tem aqui uma desigualdade social muito grande, né? Então você vai ter uma grande camada da sociedade que é conduzida a acreditar que se barganhar com Deus, por exemplo, vai ganhar dinheiro, né? Aí você tem a igrejas como a Igreja Universal, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, crescendo absurdamente porque encontra aqui um ambiente socioeconômico muito favorável para o seu público-alvo, né? Para a persona que eles querem atingir. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque para esse tipo de teologia ele crescer, você tem que vender a ideia de que a pobreza é uma coisa bonita, que a pobreza é uma coisa louvável. Você tem que vender essa ideia, tá? E aí eu não estou falando pobreza deliberada, eu não estou falando você abdicar, por exemplo, você ser minimalista, você abdicar de bens materiais, eu não estou falando necessariamente disso. Eu estou falando, né, de você simplesmente ser pobre porque você não consegue ascender socialmente, porque não existem mecanismos sociais que conduzam você justamente a esse tipo de desenvolvimento e a essa ascensão, tá? Então, já que não existe esse mecanismo, vamos dar um alento para essas pessoas e dizer a elas que não é tão feio assim você ser pobre. Que, por exemplo, uma pessoa que é pobre, ela tem mais chance de entrar no céu. Existe uma distorção bíblica, né, nesse sentido. Ela tem mais chance de entrar no céu porque a pobreza ajuda você a construir, a moldar o seu caráter. E a gente tem aqui justamente uma perspectiva contrária a essa, que os pais de João e Maria, eles estão passando por uma dificuldade financeira e ao invés de eles melhorarem enquanto seres humanos, não. Eles têm uma ideia que é justamente uma ideia que é questionável do ponto de vista moral, é extremamente questionável, para dizer o mínimo, que é vamos conduzir os nossos filhos para o meio da floresta e vamos abandoná-los lá, né? Então você tem uma situação de pobreza, você tem uma situação de privação que não necessariamente aperfeiçoa o caráter do homem e da mulher, né? Mas pelo contrário acaba sendo uma situação extrema que mostra quem é essa pessoa. E aí eu tenho a impressão de que muito dinheiro, ou a escassez do dinheiro, ou seja, situações extremas, são ambientes favoráveis para mostrar quem verdadeiramente você é e quais são os seus valores. Então, quanto mais rico ou quanto mais pobre você for, mais você tem mecanismos para mostrar de fato quem você é. Agora, uma questão que diz respeito à relação de ambivalência que nós temos com nossas mães, ou pelo menos quem faz a função materna da mãe, em dois momentos aparecem aqui nesse conto, né? Mas simbolicamente falando, a gente pode falar sobre o momento da bruxa. Porque quando eles encontram a bruxa, a princípio eles são muito bem recebidos lá. E justamente é um movimento que a mãe costuma fazer logo no início da vida da gente, né? Que é o seio que está lá ao meu dispor na hora que eu quero. Então esse seio é da minha mãe que me alimenta e minha mãe está lá para suprir a minha necessidade. Ou a mãe ou quem faz a função materna, tá? Pode ser a avó, pode ser alguém que cuida de você e tal. Mas em determinado momento a bruxa se apresenta como bruxa. E toda mãe tem uma dimensão de bruxa. Por quê?
Não que ela seja ruim, mas que ela não vai estar lá. A gente acaba percebendo que a mãe não vai estar lá no momento que a gente quer. E a Melanie Klein, por exemplo, do ponto de vista psicanalítico, vai trazer justamente essa percepção, né, de essa relação de ambivalência do seio bom, do seio mal, né? O seio da mãe que é muito bom por estar lá no momento que eu quero, mas também é ruim por não estar no momento em que eu preciso que ele esteja. E quem esse seio pensa que é para não me atender no que eu preciso. Então, e quanto que isso gera culpa e necessita de reparação, e aí você vai ver a Melanie Klein trabalhando, né? Justamente essa questão do seio bom, seio mal, culpa e reparação. Neste caso daí, a gente pode dizer que a bruxa faz o papel de mãe. E quando chega no final desse conto, né, que eles conseguem voltar para casa, a madrasta morreu, né? Simbolicamente falando, isso é uma questão inconsciente. No mesmo momento em que a bruxa da floresta morre, é o momento em que a madrasta teria morrido, né? Eles não encontram mais a madrasta, a mãe acabou morrendo ali. Isso, na verdade, traz uma percepção para a criança de que, olha, você vai ter que aprender a lidar com a relação de ambivalência com a sua mãe, porque ela é uma pessoa que vai, em alguns momentos, te receber muito bem, mas em outros momentos ela vai sim fazer o papel de bruxa, principalmente quando ela não tiver com o seio lá ao seu dispor na hora que você precisa. Aí você pode entender seio da forma que você quiser, porque é uma questão simbólica, né? O seio pode ser um abraço, o seio pode ser, inclusive na fase adulta, o seu próprio celular. Talvez esse vício que você tem no celular aí é justamente você procurando o seio da sua mãe, que não estava lá no momento que você precisou que estivesse. Né? Talvez o seio seja justamente o YouTube. Talvez o seio seja justamente a bebida que você consome nos finais de semana e que você bota no cartão de crédito porque você não tem dinheiro para pagar, mas você bota no cartão de crédito porque você está buscando o seio da sua mãe e não percebeu ainda. Que seio mal, porque ele não está lá na hora que você quer e aí você tem que buscar outras coisas do ponto de vista inconsciente. Essa relação de ambivalência é uma relação que é muito trabalhada, como eu falei, pela escola kleiniana, né? De psicanálise, que faz parte da escola britânica. Quando a gente vai para a perspectiva da floresta, por exemplo, olha, toda vez que você vê um conto de fadas, que você vê uma floresta no meio, isso remete ao desconhecido. Isso remete ao que na psicologia analítica a gente pode chamar de sombra. A floresta pode ser entendida como a sombra. É aquela parte que você não conhece sobre você, porque você não quer conhecer sobre você, você faz um movimento justamente de fugir da floresta. É o movimento, por exemplo, que você faz do ponto de vista mais psicanalítico de não entrar em contato com aquela parte que é desconhecida, porque existem mecanismos de defesa que fazem com que você não enxergue aquilo, né? Então, quando as crianças vão para a floresta, elas estão tendo uma possibilidade de conhecer mais as suas dinâmicas psíquicas, isso do ponto de vista simbólico, e elas precisam se virar dentro da floresta. Aí o que é que elas fazem logo de início? O movimento de regressão, que é um mecanismo de defesa do ego, né? Tem pessoas que, em determinadas fases, por exemplo, da vida, como fases extremamente angustiantes, fazem esse movimento de regressão, por exemplo, né? E acabam adotando alguns comportamentos que são extremamente infantilizados. Esse é o movimento de regressão, que é um mecanismo de defesa. Aí você pode desenvolver um ponto de fixação na fase oral, né? E quando você, por exemplo, as crianças, o João e Maria, fazem esse movimento de voltar para casa, a gente pode entender que é outro mecanismo de defesa, como, por exemplo, a questão da negação. Ora, meus pais me colocaram para fora de casa. Eu agora preciso me virar, mas eu finjo que eles não me colocaram para fora de casa, então eu faço esse movimento de voltar para casa. E eles acabam voltando e não resolve absolutamente nada, porque na próxima escassez de alimento, eles são colocados para fora de casa de novo, né? E aí é que chama atenção, porque esse movimento de voltar deixa claro simbolicamente que quando você precisa encarar, vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar encarar a floresta. Você vai precisar derrubar esses mecanismos de defesa que você tem e chegar à conclusão terrível e completamente prazerosa e libertadora, que é: eu não sou aquilo que eu pensei que fosse, né? Não sei se você já percebeu, mas existem três vocês, né? Tem aquele você, no caso, eu vou falar de mim, tá? Tem o eu, que as pessoas acham que eu sou, né? Então esse é um Marisson, as pessoas acham que eu sou. Tem aquele que eu acho que sou, né? Então esse é o segundo Marisson, aquele cara que eu tenho a impressão de ser, que é uma fantasia.
e tem aquela pessoa que eu realmente sou, né? Para descobrir quem eu sou, eu tenho que entrar na floresta, tenho que entrar na minha própria floresta e tenho que ter coragem para permanecer lá, desbravando tudo aquilo que precisa ser desbravado. Algumas pessoas não fazem esse movimento e acabam adotando mecanismos de negação, que são mecanismos de defesa muito primitivos, diga-se de passagem, muito primários, né? Muito infantis. Neste caso daqui, você vê claramente que não se resolve nada, porque eles voltam para casa, mas na próxima dificuldade eles têm que voltar para a floresta de novo. Aí vem a questão da simbologia que eu falei, do pássaro branco, né? Sempre a simbologia do Espírito Santo. Só que, ironicamente, esse pássaro branco ele traz paz, né? Mas, ironicamente, é isso a ironia que eu quero falar, é o pássaro branco justamente que conduz eles para a questão da floresta, da casa da bruxa. E aí tem um dilema muito interessante, porque eles estavam com fome e eles veem uma casa, né, completamente de doces e eles perdem o interesse em tentar resolver o problema que eles precisam resolver, que é arrumar uma forma de voltar para casa, arrumar uma forma de sobreviver. Eles perdem o foco disso e agora o foco é basicamente responder às necessidades do id, né, que são necessidades extremamente primitivas, né, da nossa dinâmica psíquica, né? Então eles não atendem às exigências do ego, às exigências da realidade, mas eles respondem às exigências do id, que é saciedade da fase oral, a questão de matar a sua própria fome. E aí a gente pode entender também a questão do princípio do prazer e do princípio da realidade, assim como a gente viu nos três porquinhos, né? O que era mais interessante? Naqueles momentos eles estavam com um problema muito maior, que era a questão da sobrevivência da floresta. Como fazer para voltar para casa o mais rápido possível? Nesse sentido, você tem eles esquecendo desse objetivo principal e simplesmente indo saciar as exigências mais primitivas, que seriam as exigências do id, né? E a gente pode pensar nisso como o princípio do prazer e não necessariamente o princípio da realidade, porque eles não estavam preocupados com postergar os prazeres imediatos para poder vivenciar um prazer mais permanente e duradouro no futuro. Eles estavam preocupados em vivenciar o prazer imediato. E aí tem um ponto interessante, simbolicamente falando, que é a bruxa pergunta para eles quem está comendo a minha casa. E aí eles acabam mentindo para a bruxa, né? Porque eles dizem que não é nada, é só o vento. Só que aí tem uma questão simbólica que é basicamente o seguinte: muitas vezes nós estamos achando que estamos enganando outras pessoas, quando na verdade nós estamos nos enganando. Porque o que eles estavam fazendo ali não era enganando a bruxa, eles estavam se enganando, eles estavam perdendo tempo, né? Eles não estavam resolvendo o problema principal deles, que é quando eles acabarem de comer a casa, eles vão estar com a barriga cheia, daqui a pouco eles vão estar com fome de novo, mas ainda vão estar na floresta. Mas ainda não aprenderam a sobreviver na floresta, mas ainda não encontraram a saída. Então tem um problema principal, e quando eu não quero dar conta desse problema principal, eu desenvolvo mecanismos, por exemplo, às vezes como racionalização. Eu procuro uma justificativa que seja plausível, aparentemente faça sentido, para que eu não tenha que lidar com o verdadeiro problema que está por trás daquilo e que eu decido me manter enganado porque é mais confortável psiquicamente para mim. E uma outra questão que a gente pode ressaltar aqui é o quanto que a criança precisa ser esperta, né? Precisa desenvolver a sua inteligência, né? Para sair de problemas que a vida vai lhe apresentar e que a criança vai se encontrar sozinha em diversos momentos, né? Quando eles são sagazes em toda essa dinâmica do que fazer com a bruxa, por exemplo, o João colocando um pedacinho de osso, né? Porque percebeu que a bruxa não enxergava muito bem, e a própria Maria também, né? A própria Maria trazendo justamente essa ideia, né, de como é que eu vou fazer para empurrar a bruxa dentro do forno e tal. O quanto que a criança precisa desenvolver a sua inteligência, porque quando ela desenvolve a sua inteligência, ela consegue pensar de uma forma melhor, ela consegue pensar mais claramente acerca daquele problema que ela está enfrentando, né? E aí a gente volta à questão, por exemplo, de não se deixar levar pelas emoções, por exemplo, não se deixar, conseguir controlar muito bem essas emoções. Quando eles estão voltando para casa, eles encontram um rio, que não é um rio
que aparece logo de início. Esse rio, quando eles estão indo para a floresta, não aparece, mas é um rio que aparece quando eles estão voltando para casa. E o rio acaba dividindo, né, dois pedaços de terra. A história vai dizer que é um córrego. Em algumas versões dessa história você vai ver que é um rio e tal. Mas o que eu quero falar é que o rio acaba dividindo, né, dois pedaços de terra. O que a gente consegue entender aqui é que aquilo realmente é um divisor de águas, né? No caso aqui, um divisor de terras. Porque você tem ali a passagem para uma fase mais madura, né, das crianças que agora vão conseguir encontrar com o pai, mas agora elas já conseguiram sobreviver às dificuldades da sua vida sem necessariamente precisar de um adulto por perto. Então isso simboliza a passagem para uma fase mais madura. E neste caso daí, você tem, por exemplo, a pata que foi encontrada, que decidiu fazer um favor para eles, essa pata não consegue levar os dois, porque seria muito pesado. Então, neste momento, vai primeiro um, depois vai o outro. Se eu não me engano, vai Maria primeiro, depois vai João. E nesse momento eles acabam se distanciando pelo rio, né? No caso, a Maria chega na outra parte da terra e tem um rio dividindo eles têm que esperar até se encontrar novamente. O que que isso quer dizer, na verdade, né? Simbolicamente, a gente pode entender que todos nós, no fundo, estamos sozinhos. Nós vamos encontrar diversas fases, diversas situações da nossa vida e diversas fases também que a gente vai enfrentar, onde a gente vai estar sozinho. E é que a gente precisa aprender a lidar com essa solidão. A gente precisa aprender a lidar, transformar, por exemplo, essa solidão em solitude, né? Porque existe uma diferença aí. Muitas vezes você está rodeado de pessoas e se sente completamente sozinho, outras vezes você não está com ninguém por perto, mas não se sente solitário, né? Então vão haver diversos momentos que seus irmãos não vão poder estar com você, seus pais não vão poder estar com você, os seus educadores, né? Os seus genitores, enfim, as pessoas que lhe criaram, né? Não vão poder estar com você. Aquele melhor amigo que você tem não vai poder estar com você a todo momento. Tem pessoa que não consegue entender isso e acaba estragando a amizade, acaba estragando o relacionamento, acaba estragando uma série de relações porque não entende e não consegue aceitar que em alguns momentos você vai ter que pegar e subir em cima do pato e ser conduzido para uma outra parte da terra onde você vai estar sozinho lá. E ainda que você encontre-se com outra pessoa mais lá na frente, mas você vai ter que aprender a passar um tempo sozinho, sim, tá? Então, eu espero que a gente poderia falar muita coisa aqui desse conto, porque é um conto realmente que é cheio de simbolismo, mas a gente conseguiu trazer, pelo menos acredito eu, uma certa perspectiva aí sócio-histórica que ajudasse a você a entender a profundidade desse conto, e também a gente conseguiu trazer algumas avaliações psicológicas. É óbvio que eu não falei alguma coisa que você pensou, e aí eu te convido para escrever aqui abaixo uma avaliação tua para a gente começar a interagir, né? Para eu começar a entender qual é o teu ponto de vista. Será que você acha que eu esqueci alguma coisa? Então, eu te convido também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu te vejo no próximo vídeo e até o próximo vídeo.